Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de matemática. Vamos trabalhar na aula de hoje sobre a geometria espacial, né? Focando nos problemas de cálculo de volume. Então, a ideia da aula de hoje é eu primeiro trabalhar com os exemplos, né? E daí na segunda parte da aula vocês vão praticar na lista, né? E no Can os exercícios. Estão me escutando? Sim, professor. Sim, Beleza, beleza. Então, eu vou desligar minha câmera e daí a gente vai começar a falar do conteúdo. Então, pessoal, a gente vai retomar aqui alguns conteúdos que vocês já estudaram lá na educação básica, né? Mas é os principais sólidos geométricos que a gente vai retomar hoje e na próxima aula. Então, o primeiro deles é um bloco retangular, né? Ou chamado aqui de paralelepípedo retângulo, né? Dá para chamar ele de bloco retangular, né? Então, como que eu determino, né, o volume de um sólido geométrico? Então, o volume de um paralelepípedo, o volume de um cubo, né? De qualquer figura que seja plana, a gente pode imaginar assim, que seja que tenha uma base, né, e uma altura, sempre eu posso fazer o cálculo do volume indicando a área da base vezes a medida da altura, né? Então dá para usar essa fórmula aqui, ó, V igual a AB vezes H para muitas figuras geométricas, né? Então aqui dá para o paralelepípedo, eu posso aplicar esta mesma fórmula para um cubo, né? Então o cubo é um caso particular, é um caso especial de um paralelepípedo retângulo, mas que tem todos os lados iguais. Então se eu multiplicar a área da base, fazer A vezes A, vai dar ao quadrado, né? Quando eu multiplico por A da altura, vai te dar o volume igual a aresta ao cubo, né? Mas é claro que não precisa lembrar dessa fórmula, se você sabe que tem que multiplicar a base vezes o comprimento vezes a altura, né? Fazer a área da base vezes a altura, a gente resolve qualquer problema. Então, eu vou começar com um exemplo. Exemplo 1 é: qual é o volume de concreto necessário para construir uma laje de 20 centímetros de espessura em uma sala de 3 metros por 4 metros? Então, eu tenho aqui representado uma laje, onde eu tenho um comprimento de 4, uma largura, então, de 3, né? E uma espessura aqui de 20 centímetros. Então, o volume é a área da base vezes a altura. Essa é a fórmula, né? A área da base vezes a altura. O que eu tenho que cuidar quando eu vou trabalhar na geometria é para que as medidas todas estejam na mesma unidade. Eu tenho metro, metro e centímetros. Então, eu tenho que transformar 20 centímetros em metros, né? Então, é só dividir isso aqui por 100, né, que eu vou encontrar, então, 0,2 metros, né? 0,20 metros. Então, eu vou multiplicar a área da base é 4, né, vezes 3, vezes a altura, então, 0,20. Então, 4 vezes 3 vezes 0,20, eu tenho 2,4 ou 2,40 metros cúbicos. Então, o volume, né, de um bloco retangular ou de um paralelepípedo, né, nesse caso aqui, o volume necessário para fazer esta laje seria 2,4 metros cúbicos. Alguma dúvida, alguma pergunta na número 1? Por enquanto, não, professor. Beleza. Próxima questão, a número 2, diz assim: uma caixa de água tem a forma de um paralelepípedo retângulo, com as seguintes medidas internas: 4 metros, 3 metros e 1,5 metros. Qual é a capacidade em litros dessa caixa? Então, para mim calcular a capacidade, eu vou determinar o volume. Então, o volume de uma caixa de água ou de um paralelepípedo retângulo
é fazer a área da base vezes a altura. Se a base mede 3 e 4, é só fazer então 3 vezes 4, vai dar a medida da área da base. E no lugar da medida da altura, eu vou colocar 1,5. Então, se eu multiplico 4 vezes 3 vezes 1,5, então eu encontrei um volume de 18 metros cúbicos. 18 metros cúbicos. A pergunta pedia qual que era a capacidade em litros, né? A gente tem que converter, né? Que 1 metro cúbico é 1.000 litros, então é só eu pegar nesses 18 aqui e multiplicar por 1.000, né? Eu multiplicando por 1.000 tem a total de litros. Então, a capacidade dessa caixa é uma caixa grande com 18.000 litros. Seguintes medidas. Sandra, tem alguma pergunta? Ficou aberto o microfone. Ah, não, desculpa, ficou aberto. Podemos ir para a próxima, se ninguém tem dúvida? Sim. Próxima questão pede para determinar o volume de um cubo, que tem aresta 5, né? Então, se o cubo tem aresta 5, significa que um lado mede 5, né? O cubo, todos os lados são iguais, né? O outro lado mede 5 e a altura mede 5, né? Então, eu posso calcular este volume fazendo a área da base, 5 vezes 5, vezes a altura, que também é 5. Então, 5 vezes 5 vezes 5, 125 centímetros cúbicos, né? Ou também você poderia usar uma outra estratégia de só usar, substituir, né, no lugar do A ao cubo, né? Porque o volume tem o 3, repete, né? A vezes A ao cubo. Então daria para fazer também direto 5 na terceira, né? 5 elevado na 3 também ia dar, então, 125. Importante, além de fazer a conta, né, é entender o que está fazendo, né? Que a gente está multiplicando o produto da área da base, né, vezes a medida da altura. Pessoal, alguma pergunta na 3, alguma dúvida? Não, professora, até aí tudo bem. Tudo bem? Então, seguimos. Agora a gente vai para o volume do cilindro, né? Então, como o volume de um paralelepípedo retângulo é obtido fazendo a área da base vezes a altura, o volume do cilindro também pode ser feito da mesma forma, multiplicando a área da base vezes a altura. Só que na hora que eu tenho um cilindro, né, a figura geométrica debaixo dele, da base, é o círculo, né? E a gente viu na aula passada que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, se o volume é a área da base, então vai ficar πr ao quadrado e a altura h. Então, o volume de um cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a medida da altura. Então, aqui vocês têm o desenho, né, de um cilindro. Então, tem a altura, tem o raio. Basta fazer, então, a área da base vezes a sua altura. Vamos ver então um exemplo 4. Qual é a capacidade de um copo cilíndrico medindo 8 centímetros de diâmetro? Então vamos tomar um cuidado agora aqui que o copo mede 8 o diâmetro, né? 11 é a altura, então o H é 11. E pede ainda para usar que o π é 3,14. Cuidado que na fórmula do volume, né, é π vezes o raio ao quadrado, né? Se eu tenho um diâmetro de 8, quanto é o meu raio? 4? É a metade?
4, Camila. Muito bem, a metade, né? A metade da medida do diâmetro é o raio, então é 4. Então eu vou substituir 3,14 no lugar do π, 4 no lugar do r e 11 no lugar da altura. Então, fazendo primeiro a potência, 4 ao quadrado, 16. Agora é só fazer 3,14 vezes 16 vezes 11. 552,64 centímetros cúbicos, tá? Cuidar sempre a unidade de medida quando a gente está trabalhando com volume, né? Sempre eu estou trabalhando com uma grandeza tridimensional, né? Então, sempre centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, né? E nas outras aulas que a gente estudou a geometria plana, era tudo área. A área é sempre centímetros quadrados. Agora, volume, centímetros cúbicos. Tudo bem até aqui? Sim. Vou fazer mais um exemplo, ó. Um cano cilíndrico de plástico tem 70 centímetros de comprimento. Então, 70 é o comprimento. Esse comprimento aqui, se eu virar esse cilindro, é a minha altura, né? O comprimento do cilindro é a altura. E aí ele tem o raio externo que mede 10. Então, o que seria o raio externo? É desde a parte da borda até no meio, ó. Então, tudo isso aqui é um raio 1, que mede 10. E aí ele tem um raio interno, ou seja, é um raio que está entre a bordinha e o centro, ó. Então, aqui em rosa você tem um raio interno, que é essa partezinha menor de dentro, que mede 6. E a pergunta é, qual é o volume de plástico usado para fazer esse cano? Então, o volume de plástico usado para construir o cano, para fabricar ele, vai ser o volume do material dentro. Então, como que eu posso pensar em calcular esse volume? Eu posso pensar num cilindro grande, um cilindro maior, com o raio 10, e aí eu tenho, calculando o volume, eu teria ele inteiro, né? Quanto que de volume tem ele inteiro. E depois eu posso calcular desse interno, essa parte de dentro, para mim descontar, ó. Então, você calcula primeiro o grande, depois se calcula o interno, ó. Esse interno aqui, ó, eu desconto, né? Quando eu faço menos o grande menos o de dentro, vai ter só essa camadinha, né? Que é o material necessário. Então, para fazer a conta, eu posso fazer o volume 1, considerando um raio 10. Então, vou aplicar a fórmula, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, 10 ao quadrado dá 100, vezes 3,14 vezes 70, 21.980 centímetros cúbicos de material, se fosse um cano fechado, né? Que nem seria um cano, né? Se fosse um cilindro sólido, né? Esse é o material de todo ele. Mas como eu quero saber só o que foi gastado para o cano, eu tenho que descontar essa parte do buraco de dentro, né? A parte oca, vamos imaginar assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular um novo volume, agora só considerando a parte interna. Então, a parte interna tem 6 centímetros de raio. Então, eu vou pegar a fórmula do volume, né, do cilindro, e vou fazer π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. No lugar do raio, eu vou usar o 6. Eu vou resolver 6 ao quadrado, 36, vezes 70, vezes 3,14, 7.912,8 centímetros cúbicos. Bom, o que eu tenho que analisar agora? Que este volume 1 é o volume total, como se fosse um sólido cheio. Esse aqui é o de dentro, toda a parte branca, né, oca. Então, para mim descobrir qual é o volume de material gasto, eu tenho que descontar, fazer o volume 2 menos o volume 1, ou aqui o professor fez primeiro, chamei o primeiro 1 ou maior, né? Então dá para fazer ao contrário, só está escrito errado aqui, gente. Então eu vou fazer o volume 1 menos 2, né? Ou poderia chamar desse de 2, esse de 1, tanto faz, tá? Mas tem que descontar o maior
menos o menor, né? Então, a conta é 21.980 menos 7.912,8. E aí me dá o volume final de 14.067,2 centímetros cúbicos, então, de material que foi usado para fabricar esse cano. Então, essa traz uma informação, né? São duas contas, né? E depois fazer a subtração para descobrir o total de material. Nessas contas não pode deixar o pi, professor? Dava. Nesse caso aqui, Camila, foi pedido no exercício use o pi 3.14. Mas poderia também deixar o pi e só lá no final multiplicar por 3.14. Também dá certo. Até uma estratégia bem boa de fazer para fazer as contas mais rápidas, né? Por exemplo, eu ia encontrar esse volume 1 em função de π, ó, seria 100 vezes 70, 7.000 π, e aqui eu teria 36 vezes 7, né? Π. Aí era só descontar um menos o outro, ia dar a resposta em π, e lá no final dava para multiplicar por 3.14. E se não falasse nada no problema, também daria para deixar a resposta em função de π, sem problema nenhum. Mais alguma questão na 5? Não. Beleza. Então, pessoal, hoje a aula mais rapidinha, ó. Então, é isso do conteúdo, né? E agora eu queria que vocês fossem trabalhar, então, na lista 8 e no Khan Academy. Dava para trabalhar, talvez, primeiro no Khan e eu fosse ajudando vocês, ou se vocês querem fazer a lista e eu ajudar vocês, para mim é indiferente, tá? Deixa eu deixar aqui para vocês uma mensagem. Agora eu queria falar uns recados, tá? Para a gente se organizar ali das datas finais, tá, gente? Ó, então na próxima semana a gente tem aula final do conteúdo, né? No dia 16. Então, 16/7 a gente tem aula de conteúdo. E daí no dia 23/7, então nós temos a prova no SIGA, tá? Prova 2, SIGA, que nem a gente fez outra vez no questionário, né? Questionário. Aí a gente questionário no SIGA durante a noite, né? A gente até pode combinar o horário ali das 8h30 até as 10h30, pode ser, né? 2 horinhas de prova. Aí após a prova aqui, eu já fecho as notas de vocês, tá? E aí aí na mesma sexta do dia 23, vocês já sabem se passou ou não. Aí para os que não tirarem 7, né, no somatório final das notas, aí vai ter uma outra prova no dia 30/7, que é o exame daí que a gente fala. E também vai ser uma prova no SIGA também. Mas aí o exame é de conteúdo do ano todo, né? Mas eu faço também por e-mail, faço uma convocação por e-mail para chamar vocês. E vamos combinar também que aqui, ó, até o dia 23, deixa eu pensar. Eu acho que vamos fazer diferente aqui, ó. Até o dia. Hoje eu passei as do CAM mais umas atividades até o dia 15, né? Então, até o dia 15, aqui vai ser até o dia 15/7, que é na véspera, eu quero que vocês façam, né? Se alguém tem alguma coisa do CAN atrasado, coloquem em dia o CAN, que daí na semana que vem, no dia 16, eu já lanço as notas do CAN, tá? Lembra que é 10 pontos da prova 1, 10 pontos do CAN e mais 10 da prova 2. Aí faz a média, né? Tira 7, está aprovado. Professor,
Vamos A lá. prova até poderia ser um horário antes, porque nós não vamos ter aula síncrona de ecologia nesse dia. Ah, vocês não vão ter aula. Não, eu posso então abrir até antes, se vocês quiserem. Bem tranquilo. No dia 23? Não, eu posso abrir sim. Podemos combinar até 7 horas ou 6:30 da tarde, dá para abrir. Eu posso até deixar a noite toda, se vocês quiserem, por exemplo, das 18h30 até as 10:30. Não, acho que 19h30, então, seria melhor. 19h30, É. pode ser. Uhum. Pode ser 19h30, então, e daí ficamos até as 10h30, ou até as 10. Pode ser até as 10. Ó, vamos botar aqui, já combinamos então. Aí na sexta, o senhor, na sexta não, na sexta, no sábado já vai estar a nota no Siga, professor? Eu vou fazer o seguinte, eu quero já na própria sexta mesmo. Vamos 10h30, ó, porque vocês terminam às 10h30, eu já consigo corrigir no mesmo dia. Até na noite da sexta vocês já vão saber daí, depois de fazer a prova. Foi das 10. Tu é curiosa com o Khan, professor? Então, vamos. Daí ali, o que que dá para fazer do CAN é, se alguém ainda tem dúvida, né? Dá para olhar ali, eu posso até dar uma olhada hoje como é que tá as atividades, né? Mas então, por isso que eu até coloquei semana que vem para vocês fechar, né? Pegar as atrasadas e fazer, que daí eu vou considerar ainda as atrasadas. Professor, a prova no dia 23, o conteúdo dela só vai ser sobre essa última aula? Sobre geometria, as últimas aulas, né? Geometria plana e espacial. Desde a Tá, área, tá. desde aquelas aulas da área. Deixa eu até te falar bem certinho. É que depois da prova que a gente fez dos cossenos, né? Aí começou a Ah, área. sim. A área são três, deixa eu ver bem certinho a semana aqui, ó. É desde o dia 25/6, da semana 7, ó. É semana 7, que é a área das figuras. Aí a semana 8 também, que era a área do círculo. Aí hoje é a semana 9, que é o volume um, vamos chamar assim, e na semana que vem vai ter mais uma de volume. Aí fechou. Professor, Sim. lá no Khan agora, da matéria de hoje, diz assim, ó. Cubo unitário. Qual é o valor do prisma retangular? Mas não tem nenhum número, só diz unidades cúbicas. Aí tem que contar. Faz por Contar contar. quantos tem? Conta quantos tem, tu pode contar o comprimento pela largura e pela altura e multiplicar. Ou contar um a um, né? Tá, mas ele só tem os quadradinhos. Como é que eu vou saber o. Cada um vale um, daí, se ele fala unitário. Ah, tá bom. Não, vamos fazendo lá que eu vou ajudando vocês. Tá? Eu vou parar a gravação.